Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um devocional diário Edificando Vidas. Hoje estamos aqui para dar continuidade no nosso estudo das disciplinas espirituais. Hoje nós estaremos falando da disciplina de oração. A disciplina de oração, assim como a do vídeo passado, nós falamos da disciplina de jejum, são as duas disciplinas que precisam estar caminhando juntas. Uma depende da outra. A gente vai ser edificado, a gente vai ser fortalecido fazendo essas duas disciplinas ao mesmo tempo. São duas disciplinas que a gente consegue conciliá-las e uma complementa a outra. Então, a disciplina de jejum foi falada nos dois vídeos passados e hoje estaremos falando da disciplina de oração. Muitas pessoas, às vezes, têm a dificuldade de orar. Elas falam, eu não sei orar, eu não sei falar eu não sei da forma correta de orar. Então, fica insegura e deixa de orar, porque pensa que não consegue orar. Realmente, se formos ver ao pé da letra, a Bíblia diz que nós não sabemos orar da forma correta, que nós não sabemos pedir da forma correta. Por isso, Jesus deixou o Espírito Santo aqui para interceder por nós, para que ele venha falar com Deus, para que ele venha levar as nossas petições da forma correta diante do Senhor. O Espírito Santo é um ajudador nessa parte. Então nós dependemos sim, nós precisamos sim orar. E quando essa oração não está correta, não está da forma que precisava ser para chegar diante do Senhor, o Espírito Santo, o nosso ajudador, ele vai com gemidos inexprimíveis diante do Pai e suplica por nós e leva a nossa oração diante dele. Amém? Então, isso não é motivo para você deixar de orar. Você vai hoje receber algumas instruções de como você consegue ter um bom relacionamento com ele, quando você consegue, porque a nossa oração ela precisa ser simples, ela precisa ser genuína, ela precisa ser realmente do fundo do nosso coração. Devemos ser sinceros diante do Senhor, e isso é a forma mais adequada de você fazer uma oração ao Senhor. É realmente se render a Ele. É realmente chegar diante dele sem máscara nenhuma, sem nenhuma reserva e se mostrar, porque ele nos conhece, ele nos fez nu, ele nos fez de forma que ele nos conhece de corpo, alma e coração. Então é dessa forma que devemos chegar diante dele, de corpo, alma e coração, e entregar tudo e falar tudo que nós estamos sentindo, tudo que nós precisamos passar para ele, pedindo como instruções, pedindo para ele uma solução. Então é uma conversa realmente que a gente precisa ter com o Pai. Então vamos iniciar hoje a disciplina de oração. A oração ela abre portas. Nós devemos entender que a oração ela precisa ser diária, porque a oração é como se fosse uma chave que abre portas. Abre portas de emprego, abre portas de soluções de algum problema, abre portas para você ter acesso ao reino do Pai. Você chega diante dele, você consegue ter um acesso mais íntimo com ele, mas através da oração. Então devemos pensar, imaginar que a oração é como se fosse uma chave, porque ela abre portas. Aonde você estiver achando que é impossível você acessar, que é impossível você entrar, com a oração, tudo é possível. O Senhor abre portas, o Senhor abre janelas, o Senhor abre as comportas do céu quando tem uma pessoa realmente entregue em oração, com o coração contrito diante dele. Ele não resiste a um coração contrito. Ele não resiste a uma pessoa que chega realmente, verdadeiramente diante dele e mostra suas fraquezas e mostra que ele é incapaz de resolver e que ele depende do Pai para poder resolver aquela situação. O Pai se agrada dos humildes.
O Pai se agrada daqueles que têm a humildade de reconhecer a incapacidade de resolver aquele problema, aquela situação, e vai diante dele pedir ajuda, e vai diante dele pedir solução para aquela causa, para aquele problema. Amém? Então, a definição de oração, a oração é um ato de comunicação, assim como eu já disse. Você vai estar comunicando com Deus, onde você vai estar expressando para Ele em forma de adoração, de gratidão, de confissão, de petições e de intercessão. Então, você tem diversas formas que você pode estar chegando diante do Pai. Então, qualquer uma dessas formas que você estiver chegando dele é uma forma de oração. É um modo que você pode estar diante dele, conversando com ele. É mais do que um ritual religioso. Você tem que entender que não é uma oração decorada, que não é uma oração que você decora ela para poder falar todos os dias. A oração, ela precisa ser espontânea. Você realmente precisa estar conversando com ele. Você realmente precisa estar passando, assim como você senta com uma pessoa, com um amigo, e expõe os seus problemas e conta para ele, para aquela pessoa, alguma coisa relacionada à sua vida ou alguma situação. Do mesmo modo, é a forma da qual nós devemos chegar diante do Senhor, com o coração aberto e nos abrir diante dele. Então, aí começa o relacionamento entre eu e o Pai, entre você e o Pai. É um relacionamento contínuo, diário, que precisa ser fortalecido todos os dias. A gente só diz que conhece uma pessoa quando a gente passa a relacionar com ela todos os dias. Então, se eu encontro com uma pessoa todos os dias, converso com ela um pouco, no decorrer do tempo, no final de um ano, eu posso dizer que eu conheço um pouco essa pessoa, que eu posso falar algo dessa pessoa, que eu entendo algumas coisas em relação à vida dela, eu conheço algumas coisas, alguns familiares, eu conheço um pouco da história, eu conheço um pouco da vida. Do mesmo modo, se a gente não iniciar essa conduta de oração diária com o Senhor, como podemos dizer que conhecemos o Pai? Como podemos dizer que temos um relacionamento genuíno com o nosso Abba, Pai? Então, a oração é realmente uma comunicação, é estar diante do Pai e conversar de coração aberto, sem reservas, sem esconder nada, porque não adianta, sabemos que Ele sabe de tudo. Então, para que esconder? Para que reservar algo? Temos que ser realmente abertos diante dele. Então, através da oração, nós buscamos força, nós buscamos direção, nós buscamos transformação. Então, sempre estaremos buscando alguma coisa, nem que seja a presença dele. Às vezes não vamos pedir nada, mas vamos desejar estar na presença do Pai. Porque quanto mais nos relacionamos com ele, mais a gente vai querer ficar perto dele, mais a gente vai querer estar ali juntinho dele para poder estar aproveitando daquela presença. Então, às vezes, nós vamos orar simplesmente para sentir a presença, simplesmente para dizer: "Oh Pai, como eu te amo. Oh Pai, como é bom estar aqui na sua presença." E engrandecer, e adorar, e glorificar o nome dele, não é? Então, às vezes a gente vai estar buscando força, às vezes a gente está buscando direção, às vezes a gente está buscando transformação, às vezes a gente está buscando respostas. Então, permitindo que nossa vida seja moldada conforme a vontade de Deus. Então, a gente vai diante dele, apresenta a nossa situação, apresenta o nosso problema, e conforme ele vai nos instruindo, através da palavra, através do Espírito Santo, e a gente vai sendo moldado conforme a vontade dele. Ele vai nos colocando no caminho no qual ele quer que nós percorramos. Amém? Então, temos alguns exemplos bíblicos onde a oração foi feita. Então, Jeremias 33:3, temos um exemplo de clamor de oração. Quando o Senhor nos dá um exemplo de quando a gente clama a Ele, de quando a gente vai em busca dele, clamando por Ele.
Então, na Jeremias 33:3 o Senhor fala, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, quando a gente clama ao Senhor, buscando por resposta, buscando por uma solução de problema, buscando por mais transformação, por algo, quando a gente está clamando ao Senhor, Ele vai estar nos mostrando coisas grandes e ocultas, conforme Ele deixou aqui na palavra. Então Ele é um Deus que vai nos abrir os olhos, vai nos abrir a mente por coisas que estão ocultas, às vezes na palavra, ou às vezes à nossa volta mesmo. A gente não está conseguindo enxergar, a gente não está conseguindo perceber, mas Ele é Deus soberano sobre a nossa vida, e quando nós entregamos em oração diante dele aquela situação, Ele vai nos dar o direcionamento, Ele vai nos dar o discernimento e vai nos conduzir para o melhor caminho. Amém? Temos também, lá em Mateus 6, uma instrução. Aqui, quando ele fala, mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê secretamente, te recompensará publicamente. Então, ele nos instrui a entrar no quarto, a ir para um lugar silencioso, a estar realmente no lugar de intimidade com Ele, por buscar Ele em intimidade. Ele nos conduz aí para este caminho e Ele fala que publicamente Ele nos recompensará. Nós buscamos Ele no secreto, mas Ele vai nos recompensar publicamente. Ele vai nos mostrar a solução. Ele vai nos mostrar o caminho correto. E nós publicamente, as pessoas vão ver o agir do Senhor publicamente diante dele, diante dos olhos deles. Amém? Temos também Tessalonicenses 5,17, onde ele nos instrui que devemos orar sem cessar. Orar sem cessar. Por que precisamos orar sem cessar? Você vai falar assim, Rubem, mas eu trabalho, eu estudo, eu tenho as obrigações para fazer, eu não tenho como ficar fechada num quarto orando o tempo todo. Não quer dizer que você precisa estar ali orando o tempo todo fechado no quarto. O orar sem cessar é você estar realmente ligado ao Pai durante todo o dia. Você tira ali 1, 2 horas antes de trabalhar, ou no decorrer do dia você dilui essas horas aí, meia hora de manhã, mais meia hora na hora do almoço, mais meia hora à noite, não sei como vai ser a sua dinâmica de oração. Mas se a gente tem um dia de 24 horas, é válido, é necessário a gente dispensar 1, 2 horas do nosso dia na presença daquele que é nosso Senhor, na presença daquele que nos salva, daquele que é detentor das nossas vidas. Amém? Então, não quer dizer que você precise estar fechado no quarto durante todo esse tempo, mas você consegue orar em espírito, você consegue adorar Ele, trabalhando enquanto você está arrumando casa. Você pode estar colocando um louvor, você pode estar ali louvando. Enquanto você está trabalhando, se você puder ter ali no seu computador, no radinho ali, no somzinho, um fundo instrumental ou um louvor bem baixinho, e ali você está meditando naquilo que você leu pela manhã. Você, na hora do seu almoço, você orar, agradecendo pelo almoço, tendo ali um momento ali, falando com Ele um pouco. Então, temos formas de estar orando sem cessar. O tempo todo a gente consegue estar com a nossa mente ligada no céu, com a nossa mente ligada no Pai. Amém? Então, vamos passar para frente com os tipos de oração. A oração ela é dividida em alguns tipos, e temos exemplos na Bíblia a respeito disso. Então, vou estar trazendo para você o primeiro exemplo de oração, é a oração de adoração. Esse modelo tem como propósito realmente de adorar ao Pai, realmente de exaltar a grandeza dele, realmente de reconhecer que Ele é, quem Ele é nas nossas vidas,
quem ele é realmente no ser, no todo dele. E nessa oração a gente não pede, essa oração não é direcionada a pedir nada. Essa oração de adoração é realmente de levar nossos corações diante dele e demonstrar para Deus o tanto que nós o amamos, o tanto que nós sabemos que ele é essencial para as nossas vidas, o tanto que ele é especial para nós. Então é o nosso derramar diante dele, de realmente mostrar para ele que nós reconhecemos a grandeza dele, o poder dele, a soberania dele aqui nas nossas vidas, na terra e nos céus, tá bom? Temos exemplo bíblico de Davi. Davi era um esmo adorador. Os salmos, a maioria dos salmos foi escrito por ele. E, por exemplo, o Salmo 145, lá no versículo 1 ao 3, é referência para depois vocês estarem lá olhando, estudando, porque tudo é bom a gente ir lá e conferir a referência, tá bom? Então, a referência de Davi, Salmo 145, 1 ao 3, ele adorava a Deus com cânticos e orações. Então, ali tem, nesse capítulo, você vai ver ele estar ali adorando, exaltando a grandeza do Pai nesse capítulo, desse salmo. Já lá em Apocalipse 4, no versículo 10 ao 11, você vai ver citando que os 24 anciões também adoravam a Deus, também adoram a Deus 24 horas ali no céu. Se eles estão lá no céu, diante do Pai, adoram 24 horas, e nós, quem diria nós, né, que necessitamos dele e da misericórdia dele o tempo todo. Nós realmente precisamos orar sem cessar, precisamos adorá-lo e glorificar o nome dele em tudo e em todo o tempo, em tudo em nossas vidas. Amém? Então, aqui trouxe bem rapidinho a oração de adoração, para você ter referência de como você vai orar. Nesse momento eu preciso adorar, neste momento eu preciso clamar. Então, é para você ter mais ou menos esse direcionamento, tá bom? Para você que acha que não consegue orar, você acha que não sabe como orar. É só um direcionamento, porque a oração mesmo, ela tem que vir de dentro de você. A sinceridade é realmente se colocar diante do Senhor sem reservas. Depois vamos estar trazendo aqui, como exemplo, a oração de ação de graça. A oração de ação de graça tem como, esse modelo tem como propósito realmente de expressar a gratidão pelas bênçãos recebidas. Então, quando oramos a oração de graças, é para poder dar graças ao Senhor por tudo aquilo que recebemos. Inclusive para esse cachorro que está latindo aqui agora, durante a nossa live, tá? Então devemos dar graça em todo o tempo. Devemos realmente expressar a nossa gratidão, expressar que o tanto que então nós sabemos que Ele é provedor de tudo e todas as coisas. Então, um exemplo bíblico que temos a respeito de oração de ação de graça, temos aqui em João 6,11 um versículo aqui em 6,11 falando: Jesus, antes de multiplicar os pães e peixes, ele agradeceu ao Pai. Então aqui temos um exemplo de oração de ação de graça. Jesus não reclamou porque tinha só 5 pães e 2 peixes e ele tinha que alimentar aquela multidão. Ele deu graças porque aquele pouco que ele tinha em mãos, ele sabia que o Senhor ia prover, que o Senhor ia fazer um milagre dele. Do mesmo modo, às vezes deixamos de agradecer por causa que achamos que a coisa é tão pequena, que são coisas tão pequenas que a gente esquece que isso precisa ser dado graças ao Pai também. Então aqui temos esse exemplo que Jesus, ali diante daquela multidão com fome, com apenas 5 pães e 2 peixinhos,
ele foi agradecido para o Senhor, porque ali tinha 5 pães e 2 peixinhos. E aqueles 5 pães e 2 peixinhos se multiplicaram, alimentaram aquela multidão, e ao alimentar aquela multidão ainda sobrou cestos e cestos de pães. Então, em agradecimento ali, Jesus, quando agradeceu, ele sabia que Deus ia sustentar aquelas pessoas, ia alimentar de uma forma ou de outra. E Deus, na sua soberania, saciou toda aquela multidão e ainda deu os cestos cheios de volta para Jesus, para os discípulos estarem recolhendo. Tá vendo que o tanto que a gratidão ela é primordial em nossas vidas? Porque se nós somos gratos pelo pouco que o Senhor coloca em nossas mãos, o Senhor vai fazer justiça com esse pouco na nossa vida. Independente do que seja, vai dar para nós e ainda vai dar para a gente repartir com as outras pessoas. Que seja qualquer coisa que você tenha em pouca quantidade, dê graças, que você vai ver a multiplicação desse pouco na sua vida. Então temos também o exemplo lá na Bíblia de Paulo e Silas, que mesmo eles estando presos, aprisionados lá, eles davam graças ao Senhor, eles adoravam o Senhor, eles não olharam para a circunstância deles, porque eles estavam presos, eles começaram a murmurar, ou resmungar, ou ficar contrariado. Não, eles viram que aquela situação era passageira, que se eles morressem ali, eles sabiam para onde eles iriam. Eles já tinham a certeza do lugar que eles iam estar. Então, independente da situação que estivermos passando, é motivo de graça, é motivo de estarmos ali agradecendo, porque nós sabemos que tudo é passageiro em nossas vidas, inclusive nós aqui na Terra. Se a situação porventura não passar e nós, por acaso, formos recolhidos para estarmos na presença de Deus, nós já estamos agradecendo, porque nós sabemos aonde nós vamos passar a nossa eternidade. Nós sabemos com quem nós estaremos passando a nossa eternidade. Amém? Então, em tudo dai graça. Então, às vezes as pessoas falam, estou passando por dificuldade, não tem como, vou orar para agradecer? Vai, ore. Agradeça pela situação, agradeça pelo aprendizado, porque em cada situação, por mais difícil que seja, a gente tem aprendizado, a gente cresce com isso. Às vezes o Senhor nos deixa ficar um pouquinho mais ali no vale, um pouquinho mais no deserto, para que a gente possa estar crescendo, para que a gente possa estar alcançando a estatura ideal no qual Ele quer que nós alcancemos. Amém? Então, como devemos praticar ação de graça no nosso dia a dia? Como podemos fazer isso? Então, faça uma lista. Você acordou? Agradeça. Agradeça, Pai, obrigada, porque eu acordei no dia de hoje. Você tomou um banho? Agradeça por você ter um chuveiro, você ter um banheiro. Então, só nas pequenas coisas. São nas pequenas coisas que a gente dá graça. São nas pequenas coisas que a gente reconhece que o Senhor está cuidando de nós. Amém? Então, após a oração de ação de graça, nós vamos estar olhando agora o exemplo da oração de súplicas, de petição. A oração de petição, a oração de súplica, ela tem como propósito de apresentar as nossas necessidades diante do Senhor. Então, se você está com uma necessidade que você precisa resolver, suplique ao Senhor pela intervenção dele, suplique ao Senhor para que ele venha com a mão poderosa dele resolver essa situação. Na Bíblia nós temos o exemplo de Ana. Ana suplicou ao Senhor que ela queria a necessidade dela resolvida. Ela queria um filho, ela queria ser mãe, ela queria gerar. E Ana, ela foi diante do pai e suplicou. Ela chorou ali, realmente ela se derramou diante do pai. Ela se derramou tanto, ela chorava tanto, ela estava suplicando tanto,
que o sacerdote, olhando ali de longe, achou que ela estava bêbada, achou que ela estava embriagada, e realmente ela estava embriagada na presença do Senhor. Ela estava ali realmente entregue, ela não queria saber quem estava à volta dela, ela não estava prestando atenção em nada, ela realmente entrou ali na presença do Senhor e derramou a necessidade dela diante do Senhor, derramou o coração dela diante do Senhor, e ali o Senhor ouviu a oração, a súplica dela, e ela foi atendida, e ele deu não só um filho para ela, ele deu mais filhos depois, porque na súplica dela ali, na vontade dela, falou assim: Senhor, me dê um filho, me faça ser mãe. Mas ela não queria. Ela queria só realmente experimentar aquela sensação de ser mãe, de cuidar de uma criança no colo, de ter ali amamentar. Ela falou assim: me dê essa graça, que se o Senhor me der essa graça, eu devolvo ele para o Senhor. Então ela não queria nem assim, ela queria tanto, ela suplicou, ela queria tanto, ela tinha tanta necessidade de ser mãe, que ela fez essa súplica e falou: me dê pelo menos essa graça de amamentar, de estar com ele no colo, carregar ele no meu ventre, mas eu devolvo ele para o Senhor, para ele servir ao Senhor. E o Senhor agradou tanto dessa súplica, agradou tanto dessa oração, que ele deu um filho para ele, que foi o Samuel, que ela devolveu para o Senhor, levou lá para depois o profeta estar instruindo ele, para ele poder também se tornar profeta mais tarde. E o Senhor, por ela ter cumprido a promessa de dar o filho para poder ser um profeta para ele, ser instruído pelo profeta, Deus depois deu mais filhos para ela. Ela não ficou somente com Samuel, Deus deu outros filhos para ela também. Amém? E temos outro exemplo também de súplica de Jesus. Jesus, quando estava próximo da sua morte, lá em Mateus 26, 39, lá no Getsêmani, ele orou, pediu para o Senhor que se pudesse afastar o cálice dele, mas que fizesse também a vontade dele e do Pai, né? Então, ele suplicou, ele pediu: Pai, se puder, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. A vontade do Pai foi feita na vida dele. Então, às vezes a gente vai suplicar, a gente vai orar, e a nossa vontade não vai ser feita, vai ser feita a vontade do Pai. E às vezes naquele momento a gente não vai entender por que nossa oração não foi respondida. Mas lá na frente, quando a gente for ver que a vontade do Pai foi cumprida em nossas vidas, a gente vai entender que a vontade do Pai é sempre maior e melhor do que a nossa. Amém? Então, como podemos praticar esse tipo de oração, de petição e súplica, colocar em prática em nossa vida, né? Então, é uma oração da qual a gente vai realmente só apresentar as nossas necessidades. Assim como Ana, assim como Jesus, apresentar as necessidades, algumas necessidades específicas, que não está nos trazendo ali uma aflição no coração, precisamos de uma resposta rápida, precisamos de uma solução daquilo, mas devemos entender que a vontade do Pai sempre precisa permanecer acima da nossa. Então, devemos orar, pedir, mas devemos falar: Pai, mas que seja feita a tua vontade. Porque assim como eu disse logo no início, a gente não sabe orar, a gente não sabe pedir. Às vezes, devemos dar graça pelo Senhor não ter respondido algumas orações, porque a gente não sabe o que essa oração pode nos causar lá na frente. Mas o Senhor sabe de tudo e Ele vê além do que os nossos olhos veem. Então, às vezes nós oramos algo que vai nos trazer, em vez de bênção, aflição. Às vezes de bênção, algum tipo de contratempo lá na frente. E o Senhor, por causa de nos amar tanto, às vezes não nos responde. E às vezes a gente fica triste, às vezes a gente fica contrariado porque não recebeu a resposta, não foi do jeito que a gente queria, que a gente orou e pediu, mas lá na frente a gente vai estar entendendo que nosso Pai, Ele sabe de tudo e que devemos realmente confiar nele em todas as coisas. Amém?
A próxima oração da qual a gente vai estar falando aqui é a oração de intercessão. O propósito dessa oração é realmente de orar em favor de outras pessoas. Diferentemente da súplica, que a gente ora por uma necessidade nossa, a oração de intercessão, ela é uma oração que a gente faz em favor do outro. Então, se você tem um familiar que não está conseguindo orar, que ainda não conhece ao Senhor, está numa situação e o Espírito Santo te mover a orar, essa é uma oração de intercessão, que você vai estar colocando a necessidade do outro diante do Senhor. Você vai estar clamando ao Senhor pelo outro, para que Ele vá em socorro da necessidade daquele outro. Então você se torna uma intercessora em favor da vida daquela pessoa. E não somente de pessoas. Podemos ser intercessoras por nações, por cidades, por estado. Então, igual, por exemplo, devemos interceder por Israel, que estava ali em guerra, interceder pela África, pela fome, interceder. Então, temos, sim, por motivos, poder estar intercedendo. Todos os dias temos motivo, inclusive interceder pela nossa nação brasileira. Amém? Então, temos exemplos bíblicos de orações de intercessão que foram feitas. Abraão, lá em Gênesis 18, 23 ao 32, é referência para você anotar e conferir depois, intercedeu por Sodoma e Gomorra. O Senhor viria com juízo sobre essa cidade. Ele iria destruir. E Abraão intercedeu diante do Senhor. Senhor, se tiver um justo, se tiver 10 justos. Então ele foi intercedendo para que o Senhor tirasse os justos que estivessem lá naquela terra, para que eles não sofressem juízo junto com os ímpios. Então ele intercedeu pelos justos. Então Abraão foi um intercessor aqui nessa passagem da Bíblia. Jesus também intercedeu por Pedro. Lá em Lucas 22, 31, 32, ele intercedeu para que a fé de Pedro não se desfalecesse. Ele via além, ele via que Pedro poderia desistir, poderia ser paralisado, a fé dele poderia ser diminuída. Então ele orou, Pai, em intercessão, para que a fé de Pedro permanecesse firme, para que a fé de Pedro permanecesse até o fim. E assim sabemos que a oração de Jesus foi ouvida, porque Pedro, mesmo passando por tudo, por toda a perseguição, e mesmo sendo morto, martirizado, ele não desfaleceu na sua fé. Ele permaneceu firme ali, até no fim. Amém? Então, como podemos praticar? Como podemos colocar isso em prática em nossa vida? A gente precisa ter uma lista de intercessão. A gente precisa ter um olhar à nossa volta e perceber. O Espírito Santo vai estar nos mostrando algumas situações das quais precisamos interceder. Algumas pessoas nas quais a gente precisa estar nos colocando como intercessores para a vida dela ou para aquela situação da qual ela está passando. Amém? Então, faça uma lista para interceder, os motivos de intercessão. Às vezes vai chegar pessoas diante de você e te contar alguma situação que ela está passando e depois você vai embora, ou a pessoa vai embora e você vai ficar ali meditando, pensando naquilo, e o Espírito Santo vai começar a te incomodar a respeito daquilo que aquela pessoa está passando. E quando você vê, você vai estar orando por aquela situação. Você vai estar se colocando como intercessora daquela situação, daquela pessoa. Amém? Então, a nossa próximo exemplo de oração é a oração de confissão e arrependimento. Essa oração a gente precisa fazer ela continuamente, porque continuamente nós ainda pecamos.
Não é porque nós aceitamos Jesus e estamos dentro de uma igreja, estamos caminhando de perto com Ele, é que a gente virou anjo e não peca mais. Pelo contrário, devemos vigiar o tempo todo. E mesmo vigiando, nós ainda temos algumas coisas que precisamos nos arrepender e confessar diante do Senhor. Assim, conforme o título, a oração de confissão e arrependimento, esse modelo de oração tem como propósito de pedir realmente perdão ao Senhor e restauração espiritual, de pedir para que Ele nos restaure e nos perdoe por todos os pecados que a gente ainda vem cometendo ao longo da nossa vida. Por isso, precisa ser uma oração diária, praticamente, constante, porque devemos nos arrepender todos os dias das coisas que ainda não estão de acordo com aquilo que o Pai deseja, de acordo que a palavra nos instrui a estar andando. Então, o arrependimento ele precisa ser diário, ele precisa ser constante. E então, essa oração precisa ser constante e diária em nossas vidas. E um exemplo bíblico desse tipo de oração é Davi. Davi orou essa oração de confissão e arrependimento quando ele caiu em pecado com Betseba. Lá em Salmo 51, 1:4, fala que confessou seu pecado, que ali ele se prostrou diante do Pai, e ali ele confessou o seu pecado e se arrependeu, e ali ele orou, e ali ele se colocou diante do Senhor nessa oração de confissão e arrependimento. Outro tipo de exemplo na Bíblia que podemos citar desse tipo de oração é a oração do filho pródigo. É o filho pródigo, quando ele retorna ao Pai confessando o seu erro. Ele volta para a casa do pai e confessa ao pai que errou, que pecou ao pegar a herança antecipada e gastou ela de maneira errada com mulheres, com bebida, com lugares. Então, isso foi um pecado, porque a gente só recebe herança de pais depois que eles morrem. E ele exigiu do pai a parte dele. Então ali ele pecou quando ele pediu a herança dele antecipado, antes que o pai morresse. E ele gastar essa herança em coisas de pecados, coisa com meretrizes, com mulheres, com bebida, em locais que realmente consumiu todo o trabalho do pai, todo o suor, aquilo que o pai juntou com o suor dele, com o sangue dele, porque suor é sangue. Ali o pai deu sangue, poder juntar aquilo, poder deixar de herança para o filho, e de repente o filho pede antecipado antes que o pai morra e vai embora da casa do pai e gasta tudo de forma desregrada, sem princípio nenhum. E quando ele percebe o erro que ele cometeu, ele se arrependeu e quis voltar para a casa do pai. E quis voltar não como filho, quis voltar como servo. Mas o pai dele perdoou aquele erro dele e o recebeu de volta como filho. Do mesmo modo, somos nós, quando nós percebemos o nosso pecado e chegamos diante do Pai, arrependidos, Ele vai nos lavar novamente, Ele vai nos colocar vestes brancas novamente e vai nos receber novamente como filhos diante dEle. Mas devemos entender que a prática do pecado, ela não pode permanecer em nossas vidas. E nós não devemos estar pecando com a consciência de que o Pai vai nos perdoar. Isso não pode acontecer na vida de um cristão. Isso não pode acontecer na vida de uma pessoa que segue Jesus, que ama a palavra, que segue os ensinamentos dele. O pecado cada vez precisa ser menos em nossa vida. Não é que nós vamos deixar de pecar, mas eles têm que ser gradativamente diminuídos. Todos os dias pecar menos e todos os dias com um espaço maior de um pecado para o outro. E quando nos arrependermos, não cometer novamente o mesmo pecado. Amém? Porque assim o Senhor falava todas as vezes que Ele perdoava. Assim Ele fez com a mulher samaritana. Vá e não peque, com a mulher adúltera. Vá e não peques mais. Então,
o pecado ele não pode ser uma prática contínua em nossa vida quando nós estamos na caminhada com o Senhor. Amém? Mas devemos entender que devemos confessar quando pecarmos e nos arrependermos dele. Como podemos estar aplicando isso? Eu acabei de falar, né? A gente precisa confessar os nossos pecados com sinceridade, pedir perdão para ele e decidir mudar. Decidir que nós não vamos mais cometer o mesmo pecado, porque é uma decisão, a gente precisa decidir. Não como ficar cometendo sempre os mesmos erros. A próxima oração é a oração de batalha espiritual. Essa oração, assim como fala, esse modelo de oração, realmente é uma oração onde você entra no lugar de luta espiritual contra as forças do mal. Se você, por acaso, está passando por uma situação que você vê que é influência maligna, que você está vendo que está trazendo tumulto, trazendo desavença para dentro da sua casa, você percebe que é o maligno que está ali, que é Satanás lançando seta, trazendo todo o desajuste para dentro de sua casa, é essa oração que você precisa estar levantando diante do Senhor. Você precisa se revestir das armaduras de Deus, que tem descrito lá em Éfeso 6. E quando você se permanecer ali todos os dias, devemos nos revestir dessa armadura, tá? Mas ao revestir dessa armadura, nós devemos nos posicionar realmente como guerreiras do Senhor, como aquelas que vão defender o espaço ali e decretar que o Senhor é Senhor da nossa casa e mandar com que Satanás pegue todas as tralhas dele e saia em nome de Jesus da nossa casa, porque lá tem um dono, lá tem um Senhor, e esse Senhor chama Jesus Cristo, e esse Senhor é nosso Pai, o Abba Pai. Então, quando você se coloca neste lugar de defensora do seu lar, defensor da vida do seu filho, às vezes você está passando lá por situação, o marido está bebendo, o marido está jogando, o marido está preso ali em vícios de jogo, vícios de bebida, pornografia, está gastando dinheiro em jogos. Então, assim, tem influência maligna ali. Se posicione como uma guerreira, defenda o seu lar para que o inimigo não venha estar destruindo ele, porque o inimigo ele só tem três propósitos na vida dele: é de matar, roubar e destruir. Então ele mata a esperança de todo mundo, mata a esperança, ele rouba a paz e ele destrói famílias. Então se posicione como uma verdadeira guerreira, intercessora no seu lar, e não deixe que ele cirandeie com a sua vida da sua casa, que ele cirandeia com a sua vida ou com a vida dos seus que moram ali na sua casa. Então você está sendo levantada, você precisa ser levantada como a intercessora da sua casa e entrar realmente em batalha espiritual. Se revestir do sangue do Cordeiro, se vestir da armadura de Deus e se posicionar de joelho, porque essas lutas, muitas das vezes você vai estar vencendo no joelho e literalmente guerreando, de quando em quando, dando de dedo, sai em nome de Jesus. Aqui você não tem autoridade, a autoridade aqui nesse lar é de Jesus. Então é nisso aí que você tem que estar se posicionando na sua casa. E logo lá no grupo a gente vai estar falando a respeito disso, a gente vai estar com alguns ensinos a respeito disso. Se você ainda não participa do grupo, corre para poder você não perder isso. Estamos terminando o propósito dos filhos e logo a gente vai iniciar algo a respeito das batalhas espirituais, tá bom? Então, exemplos, né? Exemplos bíblicos de batalha espiritual. Daniel foi uma pessoa que entrou em batalha espiritual, que orava por uma situação ali, Daniel 10, 12 e 13, ele estava orando e jejuando a respeito da situação do povo dele ali.
E, e o anjo veio trazer a resposta. Só que antes de chegar a resposta em Daniel, ele teve que guerrear nas regiões celestiais. Então, é essa visão que você precisa entender, que enquanto você está orando aqui, anjos estão guerreando com espíritos malignos lá, para que a resposta chegue até você, para que a solução na sua casa se resolva. E você precisa permanecer, e você precisa se manter firme, orando até que a resposta chegue, até que o anjo chegue com a sua resposta, porque o Senhor, assim como fez com Daniel, o anjo disse: Daniel, você é um homem muito amado, o Senhor te respondeu logo no primeiro dia em que você orou. Então, às vezes, os anjos estão tendo dificuldade lá nas regiões celestiais, está trazendo a resposta que o Senhor já enviou desde o primeiro dia em que você começou a orar. Então, permaneça, persevere, orando, guerreando, fazendo ali o propósito de oração e de guerra ali na sua casa, até que a resposta chegue, até que você veja seu marido liberto, até que você veja seu filho livre, até que você veja sua casa sendo realmente guiada e governada por Jesus. Amém? Temos outro exemplo também, Jesus. Jesus guerreou com Satanás no deserto e venceu ele através da palavra. Então, uma das armas primordiais nossa é a palavra. Então, a necessidade da leitura diária da palavra vai nos trazendo munição para poder vencer na hora da batalha espiritual. Então, a referência de Jesus, que eu não deixei aqui para você, é Mateus 4, 1, 11, tá? Lá, quando ele repreende Satanás, ele guerreia com ele lá e vence ele. Nas 3 tentações, ele consegue vencer Satanás através da palavra. Então, como podemos praticar, como podemos trazer isso como prática em nossa vida? Então, devemos usar a Bíblia, leitura, declarar a palavra, declarar a vitória, porque o Senhor, ele venceu o mundo. Ele já nos deixou isso. Ele veio e venceu o mundo. E para nós vencermos o mundo, nós precisamos estar nele. Nós precisamos nos apoiar nele. E mais do que nunca, na palavra que ele nos deixou. Então, leia a palavra, declare a palavra na sua casa e repreenda o mal, assim como Jesus fez, repreendendo Satanás, em nome de Jesus, e jejue todas as vezes que for necessário. Todas as vezes em que você vê que a batalha está sendo árdua, que está sendo pesada, levante o jejum junto com a sua oração e você, junto com Jesus Cristo, serão vencedores. Amém? A próxima oração, modelo de oração que temos aqui, é a oração em línguas. A oração em línguas, este modelo de oração, ele serve simplesmente para nos edificar, para fazer com que nós cresçamos espiritualmente. Então, aqui nós oramos segundo a vontade de Deus, segundo a vontade do Espírito Santo. Então, a língua é do Espírito Santo. Então, nós estamos orando conforme o Espírito Santo vê a necessidade. Porque às vezes nós temos áreas em nossa vida que a gente ainda não percebe que precisa de interferência do Senhor e mudança dele. Então, o Espírito Santo nos conhece. E quando oramos em língua, essa oração chega diante do Pai, daquilo que a gente ainda não percebeu ou desconhece. Amém? Alguns exemplos bíblicos que podemos trazer sobre a oração em línguas são os apóstolos, né? Lá em Pentecostes, você consegue ver isso como referência em Atos 2:4, onde eles oravam em línguas pelo Espírito Santo. Ali você vê um modelo, né, bíblico de oração em línguas. E Paulo ensinou também sobre o dom de línguas na edificação pessoal. Lá em 1 Coríntios 14, 2, 4, você também pode ir lá ver essa referência para você estar entendendo que a oração em língua, ela é bíblica, ela é necessária para a nossa edificação. Existe a oração em língua para a igreja. Essa oração em língua, ela vai trazer a mensagem de Deus para a igreja. Essa sim precisa de alguém para interpretá-la, mas a oração em língua para nossa edificação,
ela não tem interpretação. A única pessoa que conhece, sabe o que nós estamos orando é o próprio Deus. É o Espírito Santo que está orando através de nós, com a língua dele, para Deus, levando essa oração diante de Deus. Amém? Então, como podemos praticar? Orar em língua regularmente, né? Então, orar, se possível, todos os dias, você tira um tempo para estar fazendo essa oração de edificação, deixando com que o Espírito Santo mesmo guie essa oração, guie as suas palavras. Não tente tentar interpretar, não tente tentar reter aquilo que o Espírito Santo quer falar através da sua boca. Amém? A próxima oração é a oração de clamor. Temos a oração de clamor e esse modelo de oração tem como propósito buscar resposta urgente de Deus. Então, às vezes tem uma coisa urgente que você precisa de resposta, clame. Clame ao Senhor. É uma resposta realmente onde você expõe para o Senhor a urgência de resposta daquela situação. Temos como exemplo bíblico Moisés. Moisés, quando clamou pelo povo de Israel, que estava encurralado diante do mar vermelho, porque o mar estava na frente deles e vinha Faraó nas costas dele com todo o exército ali para poder matar eles. Então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor deu ordem para que ele tocasse ali e abrisse o mar e para que eles passassem no meio do mar vermelho ali, tá bom? Temos também ali em Marcos 10, 46, 52, exemplos de oração. Bartimeu gritou, clamou ao Senhor e ele foi curado e ele foi respondido também em oração. Então, ali a necessidade de Bartimeu de ser curado, ele clamou ao Senhor por cura e Jesus veio e curou ele, trouxe resposta a esse clamor. Amém? Então, como podemos praticar, esse tipo de oração em casa? É uma oração, como eu disse, com intensidade, realmente clamar para aquela necessidade, clamar para uma cura, clamar para uma solução urgente, algo realmente que aflige a nossa alma. E com bastante fé, que a gente perceba que realmente é só o Senhor que pode estar fazendo isso. Então, clamar ao Senhor e Ele clamar por socorro nesses momentos difíceis e esperar pela resposta dele, esperar com fé que ele vai nos responder. Amém? E temos também a oração de acordo. A oração de acordo, esse modelo de oração tem como propósito orar em unidade. Então, às vezes a gente levanta essa oração de acordo lá no grupo devocional, igual estamos fazendo uma oração de acordo pela vida das crianças no ano letivo. Esse é um propósito e juntos estamos ali orando em acordo, concordando. Coloco ali todos os dias, eu abro ali ao vivo, trazendo os motivos de oração, faço uma breve oração ali junto com as pessoas que entram comigo ali, mas deixo para as pessoas também continuarem orando em casa, porque eu também continuo orando aqui da minha casa. Amém? Então essa oração em unidade, ela é para poder fortalecer mesmo, trazer um fortalecimento no pedido, na causa em comum. Então, às vezes temos uma causa em comum, igual o ano letivo das crianças, é uma causa comum dos pais, que eles querem que os alunos se adaptem, que eles recebam um ensino de qualidade, que seja tranquilo o ano ali com eles, de aprendizado realmente. Então, é um motivo onde pessoas têm o mesmo intuito e ora concordando. Então, essa oração pode ser feita em grupos, em casa, na igreja, ou como a gente faz aqui, online aqui, a gente também consegue estar fazendo essa oração de acordo, que é em unidade com outras pessoas. Então, exemplos dessa oração na Bíblia, temos os discípulos quando estavam ali juntos, em Atos 1, 14, orando junto ali, antes do Pentecostes. Então, eles estavam ali fazendo uma oração de acordo. A igreja primitiva ali se reuniu para interceder por Pedro,
Pedro, quando estava preso, a igreja se reuniu na casa ali e foram orar por Pedro, que estava preso. E está descrito como referência para vocês depois conferir, lá em Atos 12, 5, 12. E como podemos estar praticando isso em casa? Reunindo com irmãos, reunindo com pessoas que têm o mesmo propósito, têm um propósito em comum. Então, às vezes a pessoa quer passar num concurso público, vamos reunir aqui um grupo, vamos orar por isso. As pessoas querem orar para a saúde de alguém, para um conhecido, vamos orar por essa causa. Eu quero arrumar um trabalho, vou orar com você, irmão, para que você consiga esse trabalho. Então, é uma oração de concordância, porque a palavra diz que aquilo que é ligado aqui na terra, é ligado lá no céu. Então, onde 2 ou mais estiverem em oração no mesmo propósito, isso será ligado aqui na terra. E Jesus Cristo estará aqui no meio de nós, nessa oração. E isso vai ser ligado lá nos céus. Amém? Então, trouxemos aqui, né, alguns exemplos de oração e esses exemplos bíblicos ou históricos, né? Então, Jesus orou antes de tomar grandes decisões. Isso você vai estar vendo também ali em Lucas 6, 12, 13. Tem referência ali falando sobre ele orar antes de tomar uma decisão interessante, uma grande decisão. Elias orou com fé e poder. Quando ele pediu para Deus mandar ali fogo dos céus, ou quando ele falou que não iria chover durante 3 anos. Então, temos também uma referência ali de Elias em Tiago 5, 17, 18. Neemias orou antes de agir. Então, Neemias, lá no livro de Neemias, você vai estar vendo referência no Neemias 1, do 4 ao 11. Então, temos várias referências a respeito disso. Eu trouxe essas mais para você estar indo lá na sua Bíblia conferir. Amém? Direcionamento espiritual. A oração, ela não deve ser feita apenas por hábitos, só porque eu preciso orar. Você precisa estar sendo direcionada sempre na sua oração. A oração, ela não deve ser um hábito, ela deve ser ocasionalmente, uma coisa ocasional, mas ela precisa ser um estilo de vida. Ela precisa ser praticada diariamente, precisa fazer parte da sua vida, você orar todos os dias, você tirar um momento, você tirar um tempo ali de qualidade para você estar dedicando, para você estar se comunicando com o Pai. Amém? E quanto mais tempo nós passamos em oração, mais nós estaremos alinhados com o propósito de Deus e estaremos recebendo mais força, mais direcionamento e para poder estarmos enfrentando as situações que há de vir em nossas vidas, os desafios. Os propósitos de oração, já falei muitos ali, mas um dos propósitos que a gente precisa ter em oração é de nos estreitar o relacionamento com Deus, nos aproximar dele e fortalecer essa comunhão, é de obter respostas e direção. Então, quando a gente busca por resposta e direção, isso vai nos ajudar nas tomadas de decisões com clareza espiritual. Buscar para receber paz e alívio mesmo. Às vezes vamos estar ali passando por uma situação onde vamos estar angustiados, aflitos. Então, quando buscamos a oração, quando entramos neste lugar de oração, vai trazer esse descanso para nós, vai trazer essa paz, vai reduzir essa ansiedade em nossos corações, em nossas vidas. Então, a oração, ela vai trazer essa tranquilidade, ela vai trazer mais serenidade para nossas vidas. A oração, ela vai nos fortalecer espiritualmente, vai renovar a nossa fé e vai nos dar resistência para poder estarmos vencendo as tentações que o inimigo vai tentar trazer para nós. A oração, ela tem como propósito também de trazer transformação e nos santificar. Ela vai, através da transformação e santificação ali de uma oração diária, de um relacionamento mais íntimo com o Senhor, nós vamos ser moldados
e o nosso caráter vai ser modificado e vai ser alinhado conforme a vontade de Deus para nossas vidas. Então, trouxemos também as aplicações práticas, né, ali durante a oração, durante eu trazendo os exemplos, mas também algumas aplicações práticas aqui, por exemplo, ao acordar ou antes de dormir, você consagre o seu dia e agradeça ao Senhor. Então, é uma forma de você praticar a oração, agradecer pelo seu dia que iniciou, que se findou. Se você está ali passando por um momento de ansiedade, de medo, busque a paz e o fortalecimento na palavra do Senhor, ali lendo a palavra, orando, pedindo para que Ele venha trazer essa paz para você. Enquanto você está passando por alguns desafios ou dificuldade, peça a Ele a intervenção dEle para que Ele te dê força para você passar por aquela situação. Antes das refeições, você pode estar orando, agradecendo, a oração de ação de graça, agradecendo pelo seu sustento. Você está vendo uma dificuldade na vida do irmão, de um familiar, clame, entre em intercessão, seja uma intercessora, clame pela vida dele e peça para que as bênçãos venham sobre a vida dos envolvidos. Então, são diversas formas que a gente pode estar aplicando a oração no nosso dia, tá? E os principais benefícios da oração também, a gente não tem nem que falar muito. Além de trazer fortalecimento no relacionamento com Deus, Ele nos trazendo proximidade dele, aumentando a comunhão, traz paz e alívio, reduzindo a ansiedade, renova nossas forças. Então, tudo isso a gente já sabe que isso vai trazendo para nós, vai nos trazendo discernimento, direção, aumenta a nossa fé. Então temos muita coisa, muitos benefícios para podermos aplicar a oração diariamente em nossas vidas. Então a oração ela também gera proteção e livramento para as nossas vidas. Então quando estamos em constante processo de oração, diariamente oramos ao Senhor, estamos ali nos relacionando com Ele, a oração ela vai gerar proteção e livramento para a nossa vida. Então ela vai atuar como se fosse um escudo em volta, né? Na nossa volta, vai formar uma redoma onde o inimigo vai ter mais dificuldade de estar lançando as setas deles na nossa mente. Vai trazer uma cura emocional e física para nós, trazendo essa restauração e renovação interior. Faz com que nós nos tornamos mais gratos por tudo, né? Ao sabermos que nós precisamos tanto dele para poder, nas mínimas coisas. Então, gera várias coisas em nossa vida. E tem os riscos também de você não estar orando. Quando você não ora, você vai atrair tudo aquilo ao contrário, né? Então, a falta de intimidade com Deus, você vai se tornar uma pessoa mais distante, sem comunhão com Ele. Você vai ficar mais enfraquecido espiritualmente. E com isso você vai ter menos resistência para poder resistir às tentações e às dificuldades. A ansiedade ela pode estar aumentando na sua vida e a falta de paz. Então, trazendo mais preocupação. Você fica sem direcionamento e sem discernir melhor as coisas espirituais. Você fica mais vulnerável aos ataques do inimigo e mais suscetível aos enganos e opressões, né, que ele traz para você. Vai ter mais dificuldade de ouvir a voz de Deus. Você vai ter uma vida cristã sem crescimento, vai ficar estagnado ali na fé e vai perceber uma frieza espiritual na sua vida. Vai perder a sensibilidade de estar ouvindo a voz do Espírito Santo, dessa comunhão, dessa coisa que a oração, que a intimidade traz. Então, são vários os riscos que você vai ter e consequências se você não tiver uma vida de oração. Amém? Então, hoje nós trouxemos a disciplina de oração para você e eu espero que tenha sido esclarecedor, eu espero que você tenha, que venha trazer crescimento
e edificação para a sua vida, porque é esse o papel do devocional diário Edificando Vidas, trazer conteúdo que vai edificar a sua fé, a sua caminhada, dar direcionamento e vai trazer conhecimento para você permanecer na caminhada com Jesus Cristo e aumentando a sua fé, aumentando a sua sede e a sua fome na presença do Senhor. Amém? Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, que você tenha uma ótima semana e que o amor do Senhor Jesus Cristo possa estar na tua casa, com a graça do Senhor Jesus Cristo.